Olá, eu quero antes me apresentar, me chamo Mauro de Medeiros Keller, fui durante muito tempo procurador do Estado de São Paulo, a minha formação é jurídica, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um amor imenso pela filosofia, sempre estudei por conta própria e também participando de cursos, os mais variados. A minha especialização, por assim dizer, como mestre, né? Por ter feito aí um mestrado na Faculdade de Direito da USP, foi em Filosofia do Direito, e a minha paixão pela filosofia sempre foi muito grande. E a filosofia sempre me fez também sentir o desejo de conhecer obras não estritamente filosóficas, mas que tivessem, de alguma maneira, uma dimensão própria de indagações filosóficas, de cunho filosófico. E é isso que me levou a me interessar pela literatura clássica, muito particularmente pela literatura grega, da Grécia clássica. Homero, certamente, é uma figura aí importante, mas eu sempre tive também um interesse pelo teatro grego, especialmente pelo teatro trágico dos gregos. E isso me motivou a apresentar a vocês esse curso, cujo intuito não é outro senão o de introduzir cada um de vocês que decidiram ouvir as minhas preleções a ler, certamente, as mais significativas obras dos três mais importantes dramaturgos da Grécia clássica e que tiveram, certamente, uma relação muito próxima com a filosofia de seu tempo, que já era uma filosofia extremamente elaborada, uma filosofia sofisticada. E eu me refiro, claro, aos grandes tragediógrafos, aos grandes dramaturgos, autores de tragédias, a saber, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, nosso curso vai girar em torno das obras desses três grandes dramaturgos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eles são muito diferentes entre si. Ésquilo, ele tinha uma concepção um tanto mais otimista do destino humano, uma confiança mais pujante, por assim dizer, nos deuses do panteão olímpico, especialmente em Zeus, ainda que ele não deixasse de ter uma visão altamente filosófica da realidade humana, uma cosmovisão próxima dos filósofos seus contemporâneos. Ésquilo, ele apresenta as suas obras com essa dimensão otimista. Já Sófocles, diferentemente, ele humaniza mais os seus personagens, ele retira algo da atmosfera divina, da intervenção dos deuses nos destinos humanos, mas ainda ele respira uma confiança, eu não diria nos deuses propriamente ditos como em Ésquilo, mas sim numa superior força, que nada mais é do que a dike, a justiça que reequilibra os desequilíbrios que os homens e os deuses eventualmente causam num universo destinado a uma harmonia absoluta. Essa cosmovisão de Sófocles é que está no fundo de suas grandes tragédias. Em Ésquilo, nós temos aí várias obras, nós vamos nos aprofundar no exame de três tragédias, três obras que compõem uma trilogia, uma verdadeira trilogia. A trilogia conhecida como Oreste ou Orestíada. Agamenon, a primeira tragédia, Coéforas, a segunda, e finalmente as Eumênides. São três tragédias muito bem escritas. Aliás, todos os autores são excelentes, né? A escrita deles, de todos eles, é extremamente expressiva, mais expressiva ainda do que em Homero. A gente nota ali uma força literária muito grande. Até tinha que ser mesmo porque são textos curtos, né? Homero podia escrever livros e páginas e mais páginas. A gente demora muito tempo para ler a Ilíada, demora muito tempo para ler a Odisseia, e essas peças podem ser lidas num dia, essas peças podem ser lidas em 3, 4 horas, né? Elas são curtas, são peças de teatro, né? Peças para o teatro, apropriadas ao teatro, a serem examinadas por pessoas num determinado lapso de tempo, e relativamente curto. Então, eles tinham que escrever muito bem
e expor as suas mensagens de uma maneira muito, muito boa, com um estilo muito elevado. Isso vale para todos eles. A diferença é essa, né? Em Ésquilo, a gente vê um otimismo maior em relação ao panteão olímpico, à intervenção dos deuses, ao destino humano. Em Sófocles, uma visão mais filosófica, os deuses estão mais ausentes, né? E em Sófocles nós temos aí que examinar pelo menos 3 tragédias extremamente significativas. Édipo Rei, né? A mais famosa de todas as peças de Sófocles, e a sua continuação Édipo em Colono, e também Antígona, que é uma obra fantástica, maravilhosa, né? Talvez a mais bem escrita da tragediografia helênica, da era clássica, da época de Péricles, e nós vamos nos deter com mais vagar na análise de Antígona. Em relação a Eurípides é bem diferente de todos eles, né? Eurípides, ele, embora introduza os deuses, coloca-os numa situação, vamos dizer assim, nada confortável. Eurípides é um personagem controverso, né, porque coloca falas contraditórias entre seus personagens. Eles estão falando ali coisas muito diferentes, debatendo entre si. E qual a posição do autor, a gente não sabe muito bem, mas é sensacional na caracterização dos seus personagens, na psicologia, né, que ele aprofunda, no irracional, na afetividade humana. A questão da intervenção dos deuses é colocada em dúvida. Será que tudo não é fruto do acaso? Será que Tirré, o acaso, não é o que está por trás dos eventos humanos? E isso, de certo modo, aproxima Eurípides da nossa época. Mas, independentemente disso, ele acabou exercendo, embora não tão popular no seu próprio tempo, uma influência poderosa nos séculos vindouros. Já na Roma Antiga, mesmo na época helenística, Eurípides era o mais representado dos 3 e acabou, pela intermediação de Sêneca, sobretudo, influenciando o teatro do Renascimento, o teatro do Barroco, o teatro da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Basta pensar que Shakespeare não seria Shakespeare sem Eurípides, que Racine e Corneille não teriam escrito várias de suas peças sem Eurípides. E o mesmo a gente pode dizer de Goethe, o mesmo a gente pode dizer de Ibsen, o mesmo a gente pode dizer de Bernard Shaw, o mesmo a gente pode dizer de teatro realista americano, do nosso Nelson Rodrigues e de tantos outros dramaturgos que vão se abeberar naquela fonte lá na origem, lá no século de Péricles, no século V a.C., né? Então é um personagem muito interessante e as peças que nós vamos examinar com um pouco mais de calma serão aquelas que são justamente as mais representadas até os nossos dias. Medeia, a tragédia de Medeia, a tragédia de Hipólito, a tragédia de Ifigênia em Aulis e, finalmente, as Bacantes. Então, esse é mais ou menos o panorama do nosso curso. Claro, eu vou fazer ali inúmeros comentários, especialmente, vamos dizer assim, chamando a atenção para os aspectos mais de fundo, né? Os aspectos de ideias, né? Os aspectos de filosofia, de crítica filosófica, sobretudo, o que está por trás, a cosmovisão filosófica que está por trás, e que também exercerá um poderoso influxo no pensamento de autores como Platão e principalmente Aristóteles, né? Então, eu acho que com essa introdução vocês vão ter mais ou menos uma imagem mais ou menos aproximada dos objetivos desse curso e da sua estrutura. Então, aproveitem, por favor, né? Mas sempre pensando, o importante é que vocês leiam, conheçam essa tragédia. É apenas um curso introdutório, cujo sentido é exatamente esse: motivar vocês a que realmente se interessem pela leitura desses grandes autores clássicos.